falando em linha, eu imaginava exatamente uma linha que divide o contexto do qual uma conversa acontece com clientes e o pressuposto dela. A gente vai conversar muito hoje, que é um dos principais tópicos, sobre um livro chamado Teste da Mãe, que dentre várias contribuições, ele desenha uma linha entre nós, profissionais envolvidos no produto, e eles, clientes e potenciais clientes. Na medida que a gente entende, então, que a gente desenha soluções, a gente sabe as experiências, a gente conhece a tecnologia e o que ela pode fazer, mas eles vivem o problema. Então, o comportamento, que nem foi comentado, o comportamento, o dia a dia deles, eles que sabem. Vocês acham que uma pessoa que não seja vocês, sabe mais sobre como foi o dia de vocês do que vocês mesmos? Ninguém, né? É impossível alguém saber mais sobre como foi o nosso dia, como foi a última vez que a gente enviou um e-mail com um anexo, ou foi a última vez que a gente chamou um pedido no iFood, do que nós mesmos, do que nós enquanto clientes. Então, o que a gente vai ver hoje aqui é como a gente honra essa linha e respeita, que a pessoa que a gente está conversando entende do que aconteceu com ela, do que ela viveu, e a gente entende das soluções. Isso é um resumo para a gente entender muita coisa que é feita errada. Como, por exemplo, perguntar o que a pessoa gostaria no produto já quebra esse respeito, não honra essa linha. Porque daí a gente vai estar perguntando, para quem entende, quem vive o problema, a gente vai estar perguntando sobre o que poderia existir de solução. E isso não é o ideal. O ideal, de acordo com as teorias do teste da mãe, é a gente respeitar isso. Como é que a gente faz isso na prática, então? Vindo para cá, vou trazer vocês, para a gente respeitar essa linha e tirar o melhor da conversa, a gente tem o resumão do teste da mãe aqui. É um conjunto de técnicas e regras que nos ajuda a fazer perguntas melhores na hora de entender um contexto. Basicamente, a gente tem regras de ouro na hora de conversar. Quais são essas regras de ouro? A primeira de todas, opiniões não têm valor. Inclusive, faltou acento circunflexo. Opiniões não têm valor. Quando a gente pergunta uma opinião para um cliente, ou para um potencial cliente, a gente pode até tirar o último, mas vai ser por pura sorte. Opinião por opinião é só mais uma. E eu sei que a gente toma várias decisões de produto com base em opiniões. Às vezes a opinião do chefe, a opinião do cliente que demandou, mas opiniões não têm valor, elas não têm lastro. Outra regra de ouro. O futuro do pretérito é uma mentira otimista. Essa aqui é ótima. O futuro do pretérito, para quem não lembra, é aqueles verbos que terminam em ia, né? Você iria fazer tal coisa, você compraria o meu produto se ele fizesse X ou Y? Você compraria se o preço fosse menor? Você usaria na sua equipe se tivesse um onboarding no produto? Perguntou no futuro do pretérito. Isso é, se a gente parar a pensar, é muito óbvio, né? Quando a gente pergunta algo no futuro do pretérito, se a pessoa iria fazer alguma coisa, tomaria tal atitude, reagiria de tal jeito, em algum nível a gente está pedindo para que a pessoa minta, né? A gente está pedindo que ela imagine ela numa situação que não existiu e que diga o que ela faria naquela situação. Vamos lá, quem de nós não imaginou que reagiria de maneira melhor, né, quando algum problema aconteceu e tal? Por que isso é uma regra de ouro? Porque a gente vai aprender agora que a gente fala sobre fatos com clientes. Não é o que você faria se alguém riscasse o seu carro no shopping. Alguém já riscou o seu carro? O que você fez nessa situação? A gente fala sobre o que aconteceu. As pessoas tendem a ser mais verdadeiras quando a gente envelopa as perguntas nesse sentido. Se o problema não tem solução, solucionado está. Se a gente está conversando sobre um problema que a gente acredita que o nosso produto resolve, mas a gente identifica que a pessoa não está resolvendo de alguma outra forma, com algum outro produto ou com uma gambiarra, é porque aquele problema não é um problema de verdade. Quem aqui não se vira com o que tem, com o que consegue, né, para resolver problemas? E isso é verdade em produto. Eu estou criando um produto que não tem nenhuma solução, não tem concorrência, porque ninguém resolve esse problema. Então, é porque não resolve nenhum problema que exista de verdade. E as pessoas entendem o problema, mas não a solução. A pessoa entende o dia a dia dela, o comportamento dela, ela consegue te dar respostas precisas sobre algo que aconteceu, principalmente se for algo recente, e tem umas técnicas para ajudar ela a lembrar melhor isso. Mas não, da solução entende a gente, né? Senão elas estariam no nosso lugar desenhando os produtos. Outra regra de ouro. Assistir alguém resolvendo o problema revela muita coisa. Já existem técnicas de screening, que a gente chama, de observar a pessoa interagindo com o nosso produto. Quem aqui já gravou tela, com aqueles scripts que a gente coloca no software, né, e vê as interações. Isso é muito verdade. Então, assistir as pessoas, ver o comportamento delas dia a dia é muito revelador. Humildade e mentalidade de principiante, quando a gente vai conversar com o cliente, a gente tem que cuidar com os nossos pressupostos, que a gente entendeu mesmo uma coisa,
Então, às vezes, a gente pode ser repetitivo, se fazer de bobo, pedir para a pessoa explicar um pouco melhor. Outra regra de ouro para entrevistas produtivas. E ideias de funcionalidades precisam ser entendidas e não atendidas. Quando alguém pede assim, eu quero um botão que exporte o relatório no formato de PDF. Em vez de ir lá e executar o que foi dito, existem inclusive softwares que encorajam isso, né? Aqueles softwares user report ou de feature request, que as pessoas podem votar nas funcionalidades que elas mais querem. Eles são úteis para a gente entender que existem pessoas com algum tipo de problema que aquela feature talvez resolva. A gente não deve acatar e sair desenvolvendo a feature. A gente deve usar essas pessoas para entender as motivações por trás delas ao querer essa feature.